Shalom Produções. Boa noite a todos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para trazer um conhecimento da palavra de Deus acerca a nível teológico. Nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a importância da teologia na atualidade. O que é teologia? A primeira pergunta que não quer calar é essa. Porque para quem quer fazer um curso teológico, precisa primeiramente compreender o conceito da palavra. A palavra teologia, ela é uma palavra de origem grega, que vem do grego theos, que quer dizer Deus, e vem também do grego logos, que quer dizer palavra ou conhecimento. Logo, o termo teologia é o estudo ou tratado sobre Deus. É muito curioso ver algumas pessoas falarem que ninguém consegue compreender ou estudar Deus de fato. Claro, nós não poderíamos compreender Deus, até porque Deus ele não é compreendível por ninguém. Ao menos que ele se revelasse a nós. Ao menos que ele se proporcionasse a saber, conhecer ou ser conhecido de nós. Nós só conhecemos a Deus porque ele se apresentou a nós primeiro. Primeiro, você consegue ver Deus no sentido literal? Você consegue tocar Deus no sentido literal? Você consegue perceber Deus caminhar no sentido literal, no sentido material, no sentido físico? Não. Você não consegue fazer isso. Porque Jesus havia nos ensinado e nos ensina em João, capítulo 4, e nos versículos seguintes, que Deus é Espírito, e o importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Logo, quando Jesus nos diz que Deus é Espírito, ele é uma forma de matéria invisível à compreensão humana. Ele é uma forma de matéria incompreensível ao nosso ditame humano, porque nós, seres humanos, estamos presos ao mundo material, mesmo sabendo que eu e você fazemos parte da essência divina, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos seres tricotômicos, que é um termo que você vai aprender mais lá na frente, estudando teologia. A teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Do grego theos, Deus usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana. Mas logos, palavra que revela por extensão logia ou estudo. No hebraico, Deus é conhecido como El, Eloi ou Elohim. Tá certo? No hebraico, lembra daquela expressão que Jesus falou no aramaico? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ali foi uma terminologia no aramaico, tá certo? Pois bem, a teologia estuda as religiões no contexto histórico, é o que vocês vão aprender. Nós não vamos estudar só a teologia no conceito cristão. Nós também estudaremos um pouco da teologia. Quando pegarmos uma disciplina chamada História das Religiões, iremos estudar a teologia também na perspectiva de outras religiões, como por exemplo o budismo, uma religião que não há Deus, para quem não sabe. O hinduísmo, uma religião de caráter politeísta, que crê na existência de vários deuses. Também estudaremos um pouco do islamismo, a qual professam a fé em Alá e no seu profeta Maomé, também conhecido como Mohammed. Também estudaremos o judaísmo e veremos o nosso Deus, que cremos como cristãos, e assim também esses judeus que não creem em Jesus como seu Messias. Então, os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral, e a sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, como na antropologia e na sociologia. Quem estuda teologia também vai se relacionar com a antropologia. Quem estuda teologia vai se relacionar com a história, com a filosofia, com a sociologia, com a ética. Vão também se familiarizar com a administração. Por quê? Porque a teologia vai fazer com que você aprenda melhor acerca das escrituras sagradas, mas que você também possa lá na frente
ter capacidade para gerenciar, administrar, aconselhar dentro do meio eclesiástico. É por isso que o conhecimento teológico ele é muito importante para a formação de líderes de departamentos, líderes na área de ensino, pastores, irmãos que fazem parte do corpo de obreiros, porque você vai ter um conhecimento diferenciado para passar à sua comunidade, tá certo? O conceito de teologia aparece pela primeira vez no pensamento grego através de Platão, no diálogo à República, para se referir à compreensão da natureza divina por meio da razão, em oposição à compreensão literária da própria poesia feita por seus conterrâneos. Ou seja, o termo teologia ele é um termo pluralizado. Por quê? Porque os filósofos também estudavam teologia. A teologia, ela surge e é conhecida como a mãe das ciências e ela vai ajudar o conhecimento filosófico. Por quê? Porque antes da filosofia havia o mito. E o mito era uma forma de explicar os fenômenos da natureza através de uma narrativa ficcional. Por exemplo, Zeus é o deus do trovão. Então, se chovia ou relampejava na cultura grega, eles atribuíam aquilo à ira de Zeus aos gregos. Hermes é o deus da comunicação e da velocidade. Como Afrodite é a deusa da beleza, Palas Atenas é a deusa da sabedoria e da cidade de Atenas. Zeus é o deus do trovão. Hades é o deus das trevas e do submundo. Poseidon é o deus dos mares e do oceano. E aí o filósofo, ele quando começa a estudar a filosofia, ele também se adequa à teologia para poder compreender esse imaginário grego naquela época. E quando a escola apostólica surge, para quem não sabe, a influência grega permeia o cristianismo. Em que sentido? Quando o Novo Testamento ele é feito, ele é compilado, você percebe nos escritos de Paulo, por exemplo, uma influência muito forte da filosofia grega. Por quê? Pega o histórico de Paulo, cidadão romano, morou em Tarsis. Tarsis é uma cidade na região da Caia, que é o quê? É uma região ali onde é a Grécia e que fica na Europa. Paulo, ele tinha uma família de origem grega e também de origem judaica, e tinha cidadania romana, porque ele fazia parte de um status social mais elevado. Tanto que você vê lá no texto dos Atos dos Apóstolos, que ele e Silas se deixaram ser presos, mas eles poderiam questionar o fato de ter sido presos, porque eles eram cidadãos romanos. Ou seja, Paulo também tinha uma influência judaica. Ele era discípulo de Gamaliel, conhecia muito bem a Torá, que é o Antigo Testamento, a Taná, que é todo o Antigo Testamento, porque a Torá são os 5 primeiros livros escritos por autoria de Moisés, mas a Taná é a compilação da lei, dos escritos e dos profetas, que é conhecido no hebraico como Torá, Navim, Ketuvim. Torá, lei, Navim, profetas, Ketuvim, escritos, tá certo? Então é importante sabermos isso, porque até mesmo Paulo, quando pregou no Areópago em Atenas, ele tinha conhecimento para discutir e debater com os filósofos, porque eu e você, nós não sabemos para onde Deus pode nos levar. Eu, particularmente, já preguei o evangelho para o representante da Igreja Católica na cidade de Itabuna, no interior da minha esposa, que ele era de Sátiro Dias, cresceu, se tornou, padre e se tornou frei. Qual o nome do frei, Karine, de lá? Você lembra, Karine? Karine, o frei de lá da sua cidade? Esqueceu? Esqueceu o nome dele? Pois é, deixa para lá. Esse frei, ele é católico, ferrenho, representante da Igreja Católica em Itabuna, foi padre dela, só que ela não lembra o nome, que ela foi coroinha lá da igreja, que eu soube, que ele me contou. E ele estudou na Itália, foi a Israel, já foi na França, visitou já vários países, e ele discutiu comigo teologia e disse para mim: você já foi a Israel? Eu falei: nunca fui. Então como você pode falar de algo que você não viveu? Como você responderia a ele? Aí eu disse para ele: o senhor conhece hebraico?
Ele, não, eu não conheço hebraico, mas eu conheço latim, conheço grego. Eu falei, tudo bem, eu também conheço um pouco de grego e conheço hebraico. O senhor não conhece hebraico, correto? Ele, correto. Então, como é que o senhor pode falar das escrituras sagradas do Antigo Testamento, não conhecendo a originalidade delas, a profundidade dela nas escrituras, já que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento no hebraico? E eu conheço o texto. Então, o fato de ter ido não significa dizer que isso pode complementar ou te fazer melhor do que aquele que conhece as escrituras na originalidade. Sabe como que ele ficou? Igual como vocês estão aqui, calado, ficou em silêncio. Ele me olhou e só fez assim, ó. Nisso ele já tinha armado tudo, né? Porque o padrinho dela disse que iria um irmão lá que era da igreja evangélica. Então ele já tinha armado uma mesa redonda e já tinham os discípulos dele sentados em cadeiras, e eu já tinha sentado e não sabia que eu estava num perigo, né? Numa situação ali já em volta de uma discussão a qual o propósito dele era me humilhar perante os seus coroinhas. Mas para a honra e glória do Senhor, a iluminação do Espírito de Deus me fez com que ele ficasse em silêncio, e um dos discípulos dele olhou e fez assim, ó. Resumindo a história, eu estou precisando dormir, outra hora conversaremos. Foi o que eu ouvi. O que eu quero dizer para vocês? Você não sabe para onde Deus pode levar vocês. Deus pode fazer com que vocês preguem para grandes autoridades, até mesmo de outras religiões, autoridades políticas, por exemplo, que não são convertidas ao cristianismo, não são convertidas de fato a Cristo. Cristianismo é sistema, vocês vão entender isso. Sistema cristão. Cristo é a mensagem de Jesus, é o evangelho, tá certo? É bom já diferenciarmos isso. E é por isso que a teologia, ela tem algumas divisões. E eu vou falar uma linha que a Assembleia de Deus segue, e eu vou apresentar outras linhas que a Assembleia de Deus não segue, que a Assembleia de Deus questiona. Porque vocês vão ter que entender que para estudar teologia existem linhas de correntes teológicas, pensamentos teológicos. Isso é importantíssimo. A primeira é a teologia sistemática. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus segue essa corrente. Vocês vão ver que ela segue a corrente da teologia sistemática. O pastor Landau isso confirmou aqui, o pastor também já estudou teologia. Então a teologia sistemática é a organização da teologia em diversos temas, seguindo fatos teológicos, de modo a formar um sistema específico de estudo. É a maneira como nós vamos estudar, isso é importante. De Deus, o Pai. Por exemplo, cristologia. Quem sabe o que é cristologia? A Eda já quer falar ali, ó. É o estudo sobre Cristo, fundamento sobre Jesus, humanidade, divindade, união hipostática. O que é união hipostática? Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus poderia ter morrido, não poderia ter morrido. As qualidades de Jesus. Jesus poderia receber ou não adoração. Jesus fez milagres porque qual foi o propósito do Cristo? A vinda de Jesus, o cumprimento das profecias em Jesus. A cristologia vai estudar isso, tá certo? Outra disciplina além da cristologia, nós temos aqui a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Pneumatologia, ou também conhecida, ela também pode ser conhecida como paracletologia. Paracletos, Espírito Santo, tá certo? Pneumatologia, ambos os nomes é a mesma disciplina, é o estudo do Espírito Santo, e eu já quero dizer para vocês que o professor dessa disciplina é o nosso querido diácono Dino César, que já fechou a cadeira comigo aqui, que falou, é essa aqui que eu gosto, entendeu? E aí depois vocês vão dizer que vocês vão pegar aqui, viu? Vão dizer para mim, Wellington, você vai dizer para mim aqui daqui. Soterologia, ih, rapaz, então já vai rolar. Ah, não, a salvação. Soterologia, salvação. Vem de soter. Soter é salvação em grego. Então, professor Wellington aqui vai ser professor da disciplina soterologia, que é a disciplina que vai explicar sobre a salvação divina. Tá certo? Outra disciplina aqui é a bibliologia, que vai estudar melhor a Bíblia. Tem a eclesiologia, que é o estudo da igreja, como a igreja se organiza, tá certo? Hamartiologia é o estudo sobre o pecado, pois do grego a palavra hamartia quer dizer pecado. Teremos também a escatologia. Quem sabe o que é escatologia? É a doutrina das últimas coisas, referente ao apocalipse. A demonologia,
No nosso quadro disciplinar da Shiadeb, nós não temos essa disciplina, tá certo? Eu posso oferecê-la depois, que é o estudo sobre os demônios, ou também satanologia, que é o estudo de Satanás. A gente não tem esse quadro disciplinar, ele geralmente vai no nível superior, né? Dentro de uma perspectiva cristã. Agora, teologia da libertação, quem já ouviu falar? Ela é feita, foi muito feita no Brasil na década de 80 pela Igreja Católica. Ela vai aderir, quem estudou nas áreas de ciências humanas vai entender. Ela pega a filosofia marxista e adere na corrente teológica, de perspectiva humanística, na verdade. A libertação, a teologia da libertação, ela vem para tentar humanizar o cristianismo. Como é que eles trabalham? A gente não tem essa linha. A gente não é dessa linha, tá certo? Como é que eles trabalham? É uma corrente teológica humanista fundada pelo sacerdote peruano Gustavo Gutierrez, que procura interpretar a Bíblia através do sofrimento dos pobres e pela luta a favor da libertação das comunidades cristãs diante das injustiças sociais, com tendências marxistas. Quem já ouviu falar de Karl Marx? Karl Marx foi um judeu alemão ateu que foi um grande prepulsor dessa frase: religião é o ópio do povo. Foi contra Cristo, contra o cristianismo, contra todas as religiões, também contra o judaísmo, tá certo? Então, praticada pelos bispos e sacerdotes da América Latina, foi criticada pela hierarquia católica, por apoiar revoluções e lutas violentas de classes. No Brasil, o teólogo Leonardo Boff foi defensor da teologia da libertação. Ficou conhecido pela defesa nas causas sociais. Teologia da prosperidade. Essa é a penúltima. A teologia da prosperidade, irmãos, nós, como estudantes da palavra de Deus, precisamos saber lidar com ela, porque ela tem entrado em nossas igrejas, pastor Lando Wilson. Se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos deixar que as confissões positivas, evangelho da saúde e da prosperidade, que são princípios básicos para a interpretação desses textos bíblicos, para fazer os seus fiéis a terem saúde e bênçãos materiais, para entregar o povo, bastando apenas isso para que tenham fé. Qual é a crítica da teologia da prosperidade? Eu vou explicar para vocês. Na teologia da prosperidade, pregada pelas igrejas neopentecostais, eles dizem que o cristão não pode ficar doente. O cristão não pode ter doença. Eles dizem que o cristão tem que ficar toda vez confessando positivamente. Tudo e todas as coisas para que as coisas aconteçam. É como se fosse um mantra. Eu tenho que ficar ali confessando aquilo ali, tudo positivo. Tá ligado? Tá aquela coisa assim. Entendeu? Para que tudo ocorra. Eles esquecem que Deus tem uma vontade soberana. E também dizem que todo cristão, para ser bem com Deus, para ter bom relacionamento com Deus, tem que ter riqueza, prosperidade. É por isso que você vê lá na televisão aquelas igrejas que colocam carros conversíveis, hotéis luxuosos e dizendo para você, pare de sofrer. Agora eu conheço um evangelho que chama a mim e a você para sofrermos as aflições como bons soldados de Cristo. Pois Jesus não nos enganou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Esta é a teologia da prosperidade, criada pelo pastor americano Essex William Kenyon, divulgada por Kenneth Hagin, eu mesmo já li livros dele, né? E adotada pelas igrejas neopentecostais, inseridas no grupo de religiões evangélicas, que entre elas nós teríamos a Internacional da Graça de Deus, a Universal, a Renascer, a Igreja Mundial do Poder de Deus, e além disso, a igreja que tem a unção do cavalinho, né? Que é aquela igreja pentecostal, não sei o que lá, do trono de Deus, né? Do grande profeta aí que tem dizendo, né? Que diz aí, né? Que é profeta na atualidade, né? Não vou nem falar o nome dele aqui. Teologia reformada. Essa eu considero perigosa. Essa aqui são dos nossos amigos presbiterianos, que no sul do Brasil, eu até preguei ontem, presbiterianos vai lembrar, no sul do Brasil, as igrejas presbiterianas têm um fumódromo. Você assiste o culto, irmão Dani, chega lá, assiste o culto, um exemplo, aí deu vontade de sair e fumar. Aí você sai, pega a sua carteira, entra no fumódromo e fuma, depois você volta e assiste o culto. Depois do culto lá, eles vão, nem todas as linhas, mas é verdade. Depois você assiste o culto, o pastor sai com os irmãos e vai beber no bar. Teologia reformada é a teologia que segue a linha de Calvino. Se você nunca ouviu falar, você vai conhecer.
João Calvino foi um grande teólogo reformador suíço de Genebra que começou a pregar uma teologia da predestinação divina. Uma vez salvo, sempre salvo. E essa teologia reformada, eu conheço gente da nossa instituição que é adepto da teologia reformada. Você pode pegar alguns elementos da teologia reformada, que são interessantes, que eu também acharia interessantes nós conhecermos. Mas a essência da teologia reformada é perigo. Porque se eu digo que uma vez sou santo, sou salvo, então eu vou viver da maneira como eu quero. E essa teologia reformada está ganhando muitos adeptos. Hoje os grandes líderes desse pensamento reformado é o grande reverendo Augusto Nicodemos, o grande reverendo Hernandes Dias Lopes, esse pastor também que faz muito sucesso nas redes sociais aí no YouTube, é o pastor, eu acho que agora eu não vou lembrar o nome dele, Paulo Júnior é teologia reformada. Que teve uma discussão entre Silas e Paulo Júnior, porque Paulo Júnior ali ele está ganhando um monte de gente, até das nossas instituições, está assistindo Paulo Júnior e não sabe que o cara está pregando teologia reformada, tá certo? E para finalizar, a teologia contemporânea. Cuidado! Teologia contemporânea também tem sido um perigo. É o último ponto que eu quero falar para vocês. A teologia contemporânea é a teologia dos tempos atuais. Surgiu no início do século XX com o pastor Karl Barth, na busca de reaver a natureza e sentido da Bíblia como padrão de fé e prática na igreja. É o estudo no contexto atual e a evolução dos dogmas e dos pensamentos formados a respeito das doutrinas bíblicas no contexto que estamos inseridos. A teologia contemporânea recebeu influência de diversas outras tendências, entre elas a teologia bíblica, a teologia católica, a teologia protestante, a teologia natural, a teologia especulativa. Conforme as gerações que vai tomando, a teologia contemporânea recebe várias designações, entre elas teologia modernista, teologia neomodernista, teologia da esperança e teologia do evangelho social. Quero dizer para vocês que a teologia contemporânea, ela também causou pontos positivos e também negativos, como por exemplo, é a teologia contemporânea que faz a extrema modernização nas igrejas, que tratam as igrejas como centro de entretenimento e o espaço da adoração a Deus é deixado de lado. É a teologia contemporânea a qual o líder vê o seu membro, o seu discípulo, não mais como um discípulo, mas como um agente financiador ou que faz parte de um clube social. A igreja contemporânea ou pós-moderna não é uma igreja a qual você mais se apega à mensagem da palavra de Deus, mas sim os cartazes e folders das atrações que essa igreja pode lhe proporcionar. Você pode ser sócio contribuidor acessando o site dela lá com seu cartãozinho, passando a sua maquininha, e aí você pode dar o seu dízimo, sua oferta, seu trízimo, o que você quiser dar para a contribuição da obra de Deus. Então eu finalizo para vocês, mostrando para vocês as tendências das correntes teológicas, a corrente que nós seguimos, que é uma corrente da teologia sistemática, e essa linha é a qual nós iremos trazer para vocês, tá certo? No mais, eu quero agradecer a todos vocês pela presença, pela matrícula que estão realizando. Estaremos fazendo um trabalho com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor, para que a Igreja em Assembleia de Deus Valéria cresça. Amém? E eu quero dizer, mais uma vez, pastor Landoilson, muito obrigado. Ao pastor Israel Galvão, por algum motivo não pôde estar aqui, mas que nos apoiou a estarmos aqui. Amém? Peço aos irmãos que fiquem de pé. Pastor Landoilson, eu gostaria de convidá-lo para estar fazendo uma oração final. Amém. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar agradecendo ao nosso bom Deus. Bendito Deus, nosso Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade riquíssima a qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Quando o teu filho Vitor, Senhor, ele trouxe essa introdução, Senhor, sobre o que vai acontecer nesses dias, que os teus filhos estarão estudando teologia, meu amado, para que melhor eles venham conhecer a tua palavra e melhor eles possam te servir fazendo a tua obra. Abençoa os professores que irão ministrar a tua palavra, usa cada um de uma maneira poderosa, Senhor.
dando a eles graça, força, para que eles venham trazer um ensino glorioso, que cada aluno, Senhor, venha aprender. E aquilo que eles, Senhor, aprender aqui neste lugar, eles venham levar para a tua casa, para o teu povo, para que eles sejam usados como instrumento vivo nas tuas mãos, para ganhar alma e edificar o teu povo. Eu te peço agora, Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos conceda uma noite reparadora debaixo da tua graça, em o nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse é um momento só para dúvidas e esclarecimentos que vocês vão fazer, mas eu queria dizer só 2 frases. Errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O meu povo perece porque faltou-lhes entendimento. Que vocês cresçam na graça e no conhecimento da palavra. O poder de Deus vem da busca, mas o conhecimento vem da leitura. Vem de momentos com os nossos mestres. Se é uma coisa que os judeus fazem muito bem no Shabat, é estarem sentados ao redor do seu mestre, ouvindo da sabedoria que ele tem a proporcionar. Se vocês querem ser exaltados, eu costumo dizer, aquele que for humilde para ouvir, será exaltado quando for falar. Para finalizar, Romanos 10:17. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de ouçam. Amém?